Cara, e minha missão é criar soluções que geram valor na vida das pessoas. Aí o que é essa tal quarta revolução industrial, né? A indústria 4.0. Olha, essa indústria 4.0 nada mais é do que a digitalização dos processos. Todo o processo da empresa é digitalizado, processado e gerado dados, geradas análises para tomar decisões, para gerar produtividade e gerar ganho de desempenho, né? Agora sim, a gente não pode falar da indústria 4.0 sem falar das anteriores, da 1, 2 e 3. E assim, antes da indústria 1.0, todo o processo de fabricação pela indústria era de forma artesanal. Eles não tinham escala, não tinham volume de produção, nada disso. E aí veio a indústria 1.0, que veio do século 17 ao século 18. E a indústria 1.0 fez o quê? Ela trouxe as máquinas a vapor para a indústria. E aí conseguiu gerar um aumento de produtividade. Agora as máquinas poderiam fazer grandes trabalhos. E aí veio a indústria 2.0. Isso aconteceu do século 18 ao século 19. A gente já tinha na 1.0 máquinas a vapor. Na 2.0 tivemos a introdução da energia elétrica e já da mecanização de processos. E o que é essa mecanização de processos? Foi criado dentro da empresa estruturas organizacionais de processos que cada pessoa fazia uma pequena parte do processo e muitos desses processos foram substituídos por máquinas que de forma mecânica, né, fazia processos repetitivos, gerando assim um aumento de produtividade significativo e aí criando a segunda revolução industrial da indústria, né? Um exemplo disso foi o Henry Ford, que quando ele fabricou o carro dele, o modelo T, né, da Ford, o que ele fez? Ele automatizou o processo de fabricação do carro, deixando o carro mais barato, conseguiu produzir em alta escala e assim barateando o preço do produto para que mais pessoas pudessem ter o produto, e pudessem vender mais e mais pessoas pudessem ter o produto. Bom, aí depois veio a terceira revolução industrial. Na primeira a gente teve as máquinas a vapor, na segunda energia elétrica e a introdução de processos mecanizados, né? Na terceira revolução industrial foi introduzido na indústria o quê? Internet, de 1950 a 2010, tá? Então foi introduzido internet, computadores, softwares que juntos conseguiram aumentar muito a produtividade, porque agora as empresas eram interligadas via internet, então a comunicação, tudo isso facilitou na indústria 3.0. E agora, de 2011 até os dias de hoje, né, nós vivemos na era da indústria 4.0. E aí, essa indústria 4.0 nada mais é do que a digitalização de processos. Olha, se a gente já na 3.0 já tinha computadores, internet, softwares, na 4.0 veio a revolução do 4.0 fazendo o quê? Aumentando a produtividade, trabalhando de forma inteligente. As máquinas poderiam agora coletar dados e pensar. E aí o que acontece? Na 4.0, se eu tenho todos esses dados são transformados em informações que geram produtividade para a empresa. Tá, e alguns exemplos de tecnologia da indústria 4.0. Vamos começar, Big Data. Tá, Big Data é o quê? É uma grande base de dados, gigantescas bases de dados que armazenam informações. Os softwares fazem coleta de informações e insere nessa grande Big Data. E a Big Data armazena dados para depois serem processados e transformados em informações relevantes para a indústria. Bom, se eu tenho Big Data, eu preciso ter disponibilidade. E o que precisa para ter disponibilidade? Computação em nuvem, é a segunda tecnologia. Bancos de dados na nuvem, para que você possa ter acesso, ter alta disponibilidade. E você pode ter acesso a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer lugar. Tá? Então, isso é uma computação em nuvem, né? As transformações digitalizadas para a nuvem. O que é a nuvem? Né? A nuvem nada mais é do que um computador na internet. Né? Mas nesse caso eu estou me referindo a grandes data centers. Né? Grandes data centers são grandes salas com vários e vários computadores super potentes que armazenam dados, né? E processam dados. Outro exemplo de tecnologia da indústria 4.0 que já estamos vivendo é a inteligência artificial. Bom, olha só, se você tem Big Data, que são grandes dados, grande base de dados, com muitas informações coletadas, se você tem computação em nuvem, ou seja, disponibilidade da sua base a hora que você quiser, o que você pode fazer agora é processar esses dados e transformar em informações. E quando você processa os dados e transforma isso em informações, você está criando uma coisa chamada inteligência artificial. Ora, um dado sozinho não é nada. 39 graus, não é nada sozinho. Quando você pega 39 graus e coloca pessoa, é igual a febre, porque agora o computador consegue cruzar os dados e entender o processo. E tudo na vida tem padrões. Tudo tem padrões. O que a inteligência artificial faz? Ela recebe dados, ela analisa os dados, né, em grandes big data, ela processa, ela analisa padrões, ela entende quais são os padrões, e aí com os padrões que ela entendeu, ela gera informações ou cria processos para que seja executado de forma mais eficiente. Uma coisa que a inteligência artificial também faz, conforme ela vai aprendendo, conforme ela vai recebendo dados, vai analisando padrões, ela vai aprendendo mais, ela vai entendendo mais do processo. Olha, um exemplo bem simples de
inteligência artificial é, por exemplo, a rede social TikTok, que muita gente usa, né? Então, o TikTok faz o quê? Você tá lá assistindo um vídeo. Quando o TikTok identifica que você parou naquele vídeo, ele identifica que você gostou daquele vídeo. Bom, e se ele gostou desse vídeo, eu vou mostrar mais vídeos desse tipo para ele. Isso é um tipo de inteligência artificial. Não é um ser humano que faz isso, é uma máquina que faz isso. Ela analisa os dados, ela analisou o teu perfil e ela vai acompanhando padrões e ela vai entender o que é que você gosta pelo teu perfil. Bom, e com a inteligência artificial você tem uma coisa chamada robótica. Bom, se eu tenho dados, se eu tenho grandes big data, se eu tenho um algoritmo capaz de processar dados, entender dados, o que falta para mim é ter robôs que executam tarefas complexas para mim. Isso é a robótica avançada que também está vindo na indústria 4.0 e vai substituir várias profissões no mercado hoje. Integração de sistemas também é uma categoria da indústria 4.0. Olha só, antigamente os sistemas eles não conversavam entre si. Cada empresa tinha o seu sistema, tinha a sua intranet e eles não conversavam entre si. Hoje, os sistemas conversam entre si por meio de APIs. Eles podem não ser o mesmo banco de dados, só que eles conversam via APIs. O que é API? São portas, tá, de comunicação entre os sistemas. E aí, com isso, os sistemas são cada dia mais integrados, gerando assim informações compartilhadas que conseguem gerar uma maior eficiência na produção. Olha, se tudo está na tecnologia, se a tecnologia hoje ela é essencial para o mercado, computação em nuvem, por exemplo, então, categoricamente, virão os hackers. Os hackers vão tentar derrubar, vão tentar hackear empresas, coletar dados. Existem exemplos hoje do ransomware, que é um vírus que ele sequestra teus dados, sequestra dados de empresas, eles fazem isso muito, né? Sequestra dados de empresas e cobram um resgate por isso, cobram dinheiro para poder liberar os dados. Então, são coisas que acontecem no dia a dia de empresas. E por isso que as empresas, cada dia que passa, estão investindo ainda mais em tecnologia, na cibersegurança, ou seja, ter segurança na internet. Porque se seus dados estão na internet, você precisa de muita segurança, muita criptografia nos seus dados. As transações precisam ser criptografadas, precisam ser validadas, protegidas. Então, cada dia que passa, cibersegurança é uma das coisas mais importantes. Bom, outra tendência em alta na indústria 4.0 é a IoT, né? Que é a internet das coisas, Internet of Things. E aí, o que acontece? Todos os aparelhos serão e já estão sendo conectados à internet. Uma lâmpada conectada à internet, um ar-condicionado conectado à internet, TVs, geladeiras conectadas à internet. Então, tudo é interligado com a internet. A tendência é essa no mercado, que tudo seja interligado com a internet. Olha, os benefícios da indústria 4.0 são gigantescos. Você consegue aumentar suas vendas, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência na produção. E isso é muito bom. Imagina você poder entender o comportamento do seu cliente usando inteligência artificial e coleta de dados com Big Data. Você saber o que o teu cliente realmente gosta, saber se o teu cliente, o perfil dele é homem, mulher, qual é a idade do perfil do teu cliente, da tua persona, né, cliente, qual o cliente foco, quais são os clientes que gostam de determinados tipos de produtos. Isso é muito, muito importante, né? Eu vou dar exemplo aqui para vocês de relatórios que a gente faz no nosso sistema, que são inteligentes, que ele consegue prever comportamentos do usuário. Ele sabe, com base em dados anteriores, ele sabe, quem compra, geralmente compra Coca-Cola, compra batata frita junto, um exemplo. O horário que você mais tem faturamento, o maior fluxo de faturamento são às 9 horas da manhã, um exemplo. O perfil do teu cliente, que geralmente te compra, é esse perfil aqui. E aí você entendendo o perfil do cliente, entendendo o que ele quer, o que ele gosta, você faz que nenhuma rede social faz com a gente. Você dá mais disso para ele, e aí você dando mais disso para ele, você vende mais. Então, isso focado na indústria 4.0, nas empresas principalmente. Embora no Brasil isso ainda esteja muito amador, mas faz muito sentido, você consegue vender muito mais. Você consegue trabalhar de forma inteligente, utilizando a tecnologia. Olha os impactos e a estrutura aqui no Brasil e principalmente a nossa região para a indústria 4.0 são os seguintes, para que já está acontecendo a indústria 4.0 no Brasil, devagar, mas está indo. Uma coisa muito importante que precisa ter aqui é o 5G, né, que é a internet sem latência. Tá? Você já deve ter ouvido falar com certeza no 5G. E o 5G é o seguinte, o 5G ele é uma internet ultra rápida, sem nenhuma latência. O que é latência, né? Latência é o tempo de resposta entre um servidor e outro. E a internet 5G ela vai fornecer isso. Não é o 5G do roteador não, gente. É 5G mesmo das torres, e 5G mesmo das operadoras. Ele não tem latência, a latência é zero. E aí, se você mandar um comando na China para o Brasil, o comando é instantâneo, na mesma hora, sem nenhuma
sem nenhum atraso de dados, nada. Vai mudar o mercado de uma forma gigantesca. Por exemplo, carros autônomos já existe hoje, carros que conseguem dirigir sozinho já existe hoje no mercado. O único problema de você não ver carros dirigindo sozinho na estrada é por conta da latência, é por não ter internet 5G ainda, porque se já existisse internet 5G, por exemplo, aqui no Brasil e no mundo, né, de forma ampla, carros, por exemplo, andariam sozinho porque não precisariam de um motorista, já que o tempo de resposta é exatamente igual. E então, as grandes big data, os grandes softwares conseguiriam prever obstáculos na frente do veículo, enfim, seria outro mundo. E como é que fica o mercado com relação a isso? Olha só, Indústria 4.0. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quanto mais o tempo passa, mais profissões são eliminadas e outras são criadas. Na verdade, muitas profissões vão acabar. Vou dar um exemplo para você aqui. Motorista de aplicativo. Quando tiver o 5G, não faz necessidade. A Uber vai, por exemplo, eliminar o seu maior custo, que é o motorista. Não vai precisar do motorista. Motorista de ônibus também vai ser eliminado. Cobrador de ônibus hoje já não existe em muitas capitais. Se você chegar em Fortaleza e pegar um ônibus, um coletivo da vida, você vai ver que não tem mais cobrador. Você entra no ônibus, você paga diretamente a maquininha lá e entra no ônibus, vai embora. Não tem cobrador de ônibus. Outra profissão que vai ser eliminada, muito popular e vai ser eliminada, muita gente nem sabe disso, é o caixa de supermercado. Caixa de supermercado só vai existir mesmo em pequenas empresas, pequenas lojinhas, pequenos mercadinhos. Nas grandes lojas, nos grandes supermercados, não vai existir mais caixa de supermercado nos próximos anos. Aí você pergunta, como assim? Olha, já existem self-checkouts, inclusive a gente participa de projetos de self-checkouts, que são o quê? São caixas inteligentes. Caixas que não tem um equipamento lá que não precisa de pessoas para operá-lo. Você chega, compra a mercadoria, a loja é cheia de sensores, então elas conseguem identificar o produto, o preço e tudo mais. Você coloca lá em cima da balança, em cima do sensor lá, identifica quais são os produtos, identifica o preço, você vai lá, paga, passa o cartão, enfim, paga lá e vai embora sem precisar falar com ninguém. Isso já acontece na Europa, acontece em algumas capitais do Brasil e isso é uma tendência do mercado. A tendência é que isso se expanda, as empresas vão eliminar um custo, né, operacional, que são as pessoas que ficam no caixa. É um processo manual, por isso vai ser substituído. Inclusive, pessoal, todo e qualquer processo manual que seja repetitivo será substituído. A curto ou médio ou longo prazo será substituído. Logo, essa profissão não vai mais existir. Tudo que a máquina consegue fazer de forma repetitiva, né, ela vai substituir o ser humano. E até uma dica para vocês: fujam de profissões que o processo é manual, operacional e sempre aquela mesma coisa, porque com certeza um dia a máquina vai lhe substituir. Um dia isso fatalmente vai acontecer. E essa é a tendência do mercado na indústria 4.0. Isso já está acontecendo. E a tendência no mercado tecnológico é isso, aumentar a tecnologia no mercado. E assim, se você tem profissões que estão acabando, você também tem profissões novas que antes não existiam ou antes não eram tão valorizadas como hoje. Por exemplo, programadores, desenvolvedores de softwares, analistas, né, analistas de banco de dados, youtubers, né, instagramers, digitais influencers, gestor de tráfego pago, por exemplo. Tudo isso são profissões que antes muitas delas não existiam e hoje existem e tomaram de conta do mercado. E cada dia mais serão criadas novas profissões voltadas à área de tecnologia. Mas tem uma área que não é voltada à tecnologia, que está em alta e vai ficar mais em alta ainda, que é a área de humana. Porque o computador ele consegue processos manuais, ele consegue substituir o ser humano, mas ele não consegue fazer isso com coisas pessoais, com a relação pessoal entre pessoas e pessoas, né? E isso o computador não consegue substituir. As pessoas, elas, cada dia que passa, elas são puxadas e são viciadas em tecnologia, elas eliminam as relações pessoais com as pessoas. Por exemplo, você chega no restaurante e aí você vai lá e observa. Você vai ver se tiver um casal lá. Tá um no celular, o outro também. Observa se tá uma família lá. Tá todo mundo no celular. Então as pessoas, cada dia que passa, estão presentes, mas não estão lá. Isso acontece com todo mundo. Então a tecnologia, ela tomou toda a atenção das pessoas. E isso vai gerar uma coisa chamada depressão. Pessoas, elas se conectam com as pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Gera depressão, gera solidão. Então o que vai acontecer é que profissões voltadas para humanos serão muito importantes e estarão em alta, com certeza, para tratar essas pessoas por conta do over delivery, né, dizendo assim, de tecnologia que essas pessoas sofrem todos os dias. Olha, e a tendência para os próximos anos é isso aumentar, não tem jeito, tá? Não tem volta. E o que você tem que fazer é saber se adaptar. Ganha no mercado, se destaca no mercado quem tem a melhor capacidade de se adaptar às tecnologias, às situações, ao mercado. Então, as pessoas que melhor sobrevivem no mercado são as que têm capacidade de se adaptar. Então, abra o mercado, entenda, esteja sempre na frente do mercado. Quando você vê que uma tendência vai acontecer, você tem que estar à frente nessa tendência. Você tem que surfar a onda e não a marola. Quando todo mundo já fez, não adianta. Então, você tem que surfar a onda. Você tem que estar no Oceano Azul. Antes, mandava no mundo quem tinha terras.
Antes quem tinha terra é quem mandava no mundo. Hoje quem manda no mundo é quem tem informação, quem tem a tecnologia. É só você tirar quais são as maiores empresas do mundo. São as empresas de tecnologia. Google, Facebook, Apple, Microsoft, são as maiores, Amazon, são as maiores empresas do mundo. Por quê? Porque elas detêm a informação. E quem tem informação hoje é quem manda no mundo. Então considere, se você tiver um negócio, né, considere dados, considere informação, considere isso é muito importante. Se as empresas se matam, pagam milhões, elas pagam milhões para ter informação, para ter suas informações. Inclusive, por esse motivo existe a LGPD, né, que é a Lei Geral da Proteção de Dados, justamente para proteger os usuários das grandes empresas, porque elas vendem dados entre si, elas tentam coletar o máximo de dados possível de você, porque ela já entendeu que se ela tiver a tua informação, ela consegue te vender mais, e às vezes elas passam do limite, e é por isso que veio a Lei Geral da Proteção de Dados, para justamente tirar isso, né, conseguir dar um limite nisso. Por que você não faz isso no seu negócio? Por que você não faz isso na sua empresa, né? Se você tiver uma empresa, ou você trabalhar para uma empresa, por que você não usa os dados para transformar a informação e usar isso ao seu favor? Então pense nisso, fica essa reflexão aqui. Por que não você utilizar os dados, transformar eles em informações relevantes para o seu negócio e assim trabalhar de forma inteligente para aumentar a lucratividade do seu negócio? Já pensou nisso? Bom, e de antemão eu agradeço a participação nesse conteúdo. Muito obrigado, um abraço e fique com Deus.